Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou abordar a parte prática da norma 22, que trata da contabilização e apresentação e divulgação de ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. Bem, para compreender a parte prática é necessário fazer uma revisão da parte teórica. Objetivo da norma. O principal objetivo da norma é estabelecer como devemos reconhecer, medir e apresentar os ativos classificados como detidos para venda, ou seja, eles devem ser mensurados pelo menor valor entre a quantia registrada e o justo valor menos os custos de venda. Assim que é. Além disso, quando um ativo é classificado para venda, ele deixa de ser amortizado e deve ser apresentado de forma separada no balanço e na sua demonstração de resultados, no caso das unidades operacionais descontinuadas. Âmbito da norma. A norma 22 aplica-se a todos os ativos não correntes destinados à venda, incluindo o grupo de ativos. Mas existem exceções, como ativos relacionados a impostos diferidos, benefícios de empregados, instrumentos financeiros ou aqueles que já são medidos ao justo valor por outras normas, como é o caso da norma 25 e a norma 11 de ativos biológicos. Critérios de classificação. Um ativo é classificado como detido para venda quando a recuperação do seu valor ocorre pela venda e não pelo uso. Para isso, ele deve estar disponível para venda imediata e a venda precisa ser altamente provável. É importante lembrar que ativos destinados ao abandono não entram nesta classificação. Mensuração. Quando um ativo é classificado como detido para venda, deve medir pelo menor valor entre a quantia registrada e o justo valor ao custo de venda. Se a venda demorar mais de um ano, deve trazer custos de venda a valor presente e a diferença será registrada como um gasto financeiro. Perdas e imparidades. Se o valor do ativo cair abaixo da quantia registrada, devemos reconhecer uma perda por imparidade. Enquanto o ativo estiver classificado como detido para venda, este não será amortizado. No entanto, os juros e outros gastos relacionados a passivos ligados a esse ativo continuam a ser reconhecidos normalmente. Unidades operacionais descontinuadas. Quando falamos em unidades operacionais descontinuadas, os resultados devem ser apresentados de forma separada na demonstração de resultado. Isso inclui os resultados após impostos, os ganhos ou perda da venda ou da mensuração, o rédito, os gastos,
os fluxos de caixa e até mesmo valores tributáveis aos acionistas. Ou seja, os juros e outros gastos sobre passivos continuam a ser reconhecidos. Bom, vamos para a prática. Exercício 1. Em julho do ano N, uma empresa decidiu vender uma máquina da produção, estimando-se que o preço de venda será de 400 mil meticais, não existindo quaisquer custos associados à venda. Em agosto do mesmo ano, estavam reunidas as condições para o ativo ser classificado como ativo não corrente detido para a venda. Proceda à contabilização necessária, sabendo que, em 31 de julho do ano N, o saldo contabilístico evidenciado nos ativos tangíveis era de 600 mil meticais. Assim composto, custos de aquisição, amortização acumulada até 31 de 12 do ano N-1, valor de 1.200.000, o valor líquido contabilístico, um valor de 600 mil, e a amortização é calculada pelo método das cotas constantes a uma taxa de 10%. Em 31 de julho do ano N, a máquina deve ser transferida para ativos não correntes detidos para venda, cessando a sua amortização. Neste caso, nós devemos calcular a amortização dos 7 meses findos em 31 de 7 do ano N. E a fórmula que nós iremos usar é amortização anual igual ao custo de aquisição vezes a taxa de amortização. A amortização para um período parcial, que é o de 7 meses, será igual à amortização anual vezes o número de meses sobre o número do mês sobre 12, que é o número total de meses que temos a um ano. Antes disso, nos dados nós tínhamos o custo de aquisição da máquina de 1.200.000, a taxa de amortização de 10% ao ano, e o período a amortizar inicia de 1 de janeiro a 31 de julho do ano N. E nós sabemos que de 1 a 31 de julho são 7 meses. Então, primeiro nós calculamos a amortização anual, que será igual a 1.200.000 vezes a taxa de amortização, que é 10%, e teremos 120 mil de amortização anual. De seguida, calculamos a amortização para os 7 meses, onde pegamos a amortização anual e multiplicamos pelo, por 7, que é o número de meses, dividido por 12, nos dará 70 mil. Como a máquina foi utilizada apenas por 7 meses no ano N, a amortização desse período será de 70 mil. E esse valor é restado contabilisticamente para refletir o desgaste do ativo até a data da reclassificação como detido para venda. Então, o lançamento a efetuar o primeiro lançamento será pela amortização de janeiro a julho do ano N, onde teremos a conta 65
Amortizações de período, a subconta 651, amortização ativos tangíveis, no valor de 70 mil. A 38, que é amortizações acumuladas, 382, ativos tangíveis, no valor de 70 mil, obedecendo o princípio das partidas dobradas. O segundo lançamento será pela transferência do ativo tangível para ativos não correntes detidos para venda, onde teremos. Mas a questão que devem estar a fazer é por que fazemos a transferência do ativo tangível para o ativo não corrente detido para venda? Bem, após o cálculo da amortização de 70 mil, que é de janeiro a julho do ano N, o ativo deve ser transferido para a conta ativos não correntes detidos para venda, uma vez que em agosto do ano N foram reunidas condições para essa classificação. Após o cálculo da amortização de 70 mil de janeiro a julho do ano N, o ativo deve ser transferido para a conta ativos não correntes detidos para venda, uma vez que em agosto do ano N foram reunidas as condições para essa classificação. O valor realizável líquido é de 400 mil e este é inferior ao valor contabilístico após a amortização, pelo que se reconhece uma perda por imparidade. Bem, como nós não temos custo de venda, o valor realizável líquido será de 400 mil e nós iremos debitá-lo na conta 35 de ativos não correntes detidos para venda. Os 70 mil da amortização do período de janeiro a julho também será debitado na conta 382 ativos tangíveis. E na conta 645 nós iremos registrar a perda por imparidade, que será a diferença entre o custo da aquisição, que é de 1.200.000, menos o somatório da amortização acumulada, que será de 670 mil. 1.200.000 menos 670 mil vai nos dar um valor líquido contabilístico de 530 mil. E esse mesmo valor iremos subtrair o valor realizável líquido e teremos os 130 mil. Em contrapartida da conta 322, equipamento básico, no valor de 1.200.000. A partir desta data, 31/7 do ano N, cessa a amortização do ativo e esse ativo será apresentado separadamente no balanço na rúbrica de ativos não correntes detidos para venda. Exercício 2. Considerando os dados do exercício anterior, em 31 de março de N+1, o preço de venda da máquina foi revisto para 550 mil meticais. O preço de venda estimado aumentou em 150 mil. Então, a pergunta que devem fazer-se é: o que muda? No exercício 2, o que muda é que o nosso valor realizável passa a ser 550 mil, não havendo custo de venda.
Isto significa que o valor realizável líquido de 550 mil é agora superior ao valor contabilístico do ativo na conta ativo de títulos para venda, que é de 400 mil. A norma 22 permite que se reverta uma perda por imparidade reconhecida anteriormente, mas apenas até o valor original da perda. Logo, não se pode reverter para além do valor contabilístico que o ativo teria se não tivesse sido reconhecida uma perda por imparidade. Bem, nós tivemos uma perda por imparidade e reconhecemos ela no valor de 130 mil. No entanto, houve um aumento do valor realizável em 150 mil. Mas só se pode reverter até 130 mil. E a questão é por quê? Porque o ativo está registrado em detido para venda por 400 mil. Se o valor do mercado sobe para 550 mil, o aumento é de 150 mil. Mas a norma limita a reversão ao valor da perda anteriormente reconhecida, que é de 130 mil. Assim, o ativo passará a estar registrado por 400 mil mais os 130 mil e teremos 530 mil. Mas por que não se reconhece todo o aumento de 150 mil? Só reconhecemos os 130 mil. Porque a norma 22 ela pretende evitar que as empresas sobreestimem o valor dos ativos detidos para venda. Volto a repetir, ela só permite a revisão da perda anteriormente reconhecida, não permitindo reavaliações para valores superiores ao valor contabilístico original. Exercício 3. Em 30 de setembro de N+1, a empresa decidiu alterar os seus planos, pois fechou um contrato de longo prazo com um cliente que possibilita a utilização eficiente da máquina. Valor recuperável estimado em 600 mil meticais. Efetue o lançamento contabilístico aplicável. Bom, segundo a norma 22, quando o ativo deixa de estar detido para venda, ele deve ser reclassificado para a sua categoria original, ou seja, no nosso caso, será para ativos tangíveis. E o valor pelo qual o ativo é classificado é menor entre o valor contabilístico, caso tivesse sido classificado como detido para venda, e o seu valor recuperável na data da reclassificação. O primeiro passo é calcular a amortização que teria sido registrada se o ativo nunca tivesse sido classificado como detido para venda. Então nós teremos um período em que o ativo esteve detido para venda, que é de 1 de agosto de N a 30 de setembro do ano N+1. No total são 14 meses. Mas aqui eu optei por dividir para melhor compreensão. Calculei primeiro a amortização no ano N, como podem ver,
e de seguida calculei a amortização no ano N mais 1. E o somatório de ambos os resultados vai nos dar uma amortização de 140 mil, que será para os 14 meses. Bom, como podem ver, o valor bruto do ativo bruto, é de 1.200.000, que era o nosso custo de aquisição. E a amortização acumulada até 31/7 do ano N é de 670 mil. Devem estar a perguntar-se por que 770 mil? Porque até 31/12 do ano N-1, a amortização acumulada era de 600. E de janeiro a julho do ano N, a amortização acumulada era de 70 mil. Então, o somatório dos 600 com os 70 mil vai nos dar esse valor de 670 mil. Depois temos a amortização adicional de 140 mil e o valor contabilístico é a diferença entre o valor bruto do ativo, que é de 1.200.000, com o somatório das amortizações. Ou seja, nós teríamos 1.200.000 menos 810 mil. E isso nos daria 390 mil. O terceiro passo é a comparação com o valor recuperável. O valor recuperável de 30/9 do ano N mais 1 é de 600 mil. O valor a restar na reclassificação menor entre 390 e 600 mil é 390 mil. Mas por que nós escolhemos este valor? A norma pretende evitar que a reclassificação seja usada para sobreestimar o valor do ativo, como já havia dito. E o ativo deve ser restado pelo valor que teria se nunca tivesse sido detido para venda. Mas não pode exceder o valor recuperável. Assim, o ativo está atualmente registrado na conta 35, ativos não correntes detidos para venda, por 530 mil. Isso após a reversão da perda no exercício 2. Para o reclassificar para ativos tangíveis pelo valor de 390 mil, é necessário ajustar o valor e reconhecer a amortização que não foi registrada durante o período em que este ativo esteve detido para venda. O débito da conta 322, equipamento básico, reconhece o custo original do ativo de volta em ativos tangíveis. Como podem ver, temos aí o custo de aquisição do nosso ativo, que é de 1.200.000. O débito na conta 651, ativos tangíveis, reconhece a despesa da amortização do período em que o ativo esteve detido para venda. É no valor de 140 mil, que não tinha sido registrado. Atenção! O crédito na conta 35, ativos não correntes detidos para venda, remove o ativo da categoria detido para venda, ou seja,
Se tivéssemos aqui T's, nós estaríamos a dizer que estaríamos a anular o saldo da conta 35. O crédito na conta 382 reconhece a amortização acumulada total, hipoteticamente, que é de 810 mil. Bom, como forma de conclusão, trago pontos-chave relevantes para melhor compreensão da parte prática e da norma em si. Temos o primeiro ponto, que é a cessação da amortização, quando o ativo é classificado como detido para venda. Assim que o ativo é classificado como detido para venda, a sua amortização ou depreciação deve ser imediatamente interrompida. Mas por quê? Porque o valor do ativo passará a ser recuperado através da venda e não pelo seu uso continuado. A amortização, ela reflete o desgaste pelo uso, o que deixa de fazer sentido quando o ativo está destinado à venda. Temos o exemplo do próprio exercício 1, onde a amortização cessou em agosto do ano N, quando o ativo foi reclassificado. O segundo ponto é a reversão de perdas, que só é permitida até o valor original da perda. O que isto quer dizer? Quer dizer que se o valor de mercado de um ativo detido para venda aumentar, a norma 22 permite a reversão da perda por imparidade reconhecida anteriormente. No entanto, só se pode reverter até ao montante da perda original, a perda reconhecida no princípio. Ou seja, o ativo nunca pode ser reavaliado por um valor superior ao que tinha antes de ser classificado como detido para venda. Temos o exemplo do exercício 2, onde o valor de venda revisto foi de 550 mil, mas só foi possível reverter 130 mil do valor da perda inicial e não os 150 de aumento. E por fim, temos o terceiro ponto, que na reclassificação o ativo é mensurado pelo menor entre valor líquido contabilístico, como se nunca tivesse sido detido para venda, e valor recuperável na data da reclassificação. O que isto quer dizer? Quer dizer que se a empresa decidir não vender o ativo e voltar a usá-lo, deve reclassificá-lo para a categoria original. Pode ser de ativos tangíveis ou de outra categoria. O valor da reclassificação é o menor entre o valor que o ativo teria se nunca tivesse sido classificado como detido para venda, ou se o seu valor recuperável, ou entre o valor recuperável, assim que é, em que é maior, o valor é maior entre o valor justo menos custo de venda e o valor de uso. Temos o exemplo do exercício 3, onde o valor líquido ajustado, se não estou em erro, era 390 mil e o valor recuperável era 600 mil. O ativo foi reclassificado por 390 mil, que é o menor dos dois valores. Mas por que esses pontos são importantes? São importantes porque a norma impede que as empresas supervalorizem os ativos que estão para venda ou que sejam reclassificados, para garantir que os utilizadores das demonstrações financeiras
entendam o real valor do ativo e os impactos das decisões de venda ou reutilização, e reflete o princípio de que o valor de um ativo deve basear-se na sua forma de recuperação. Concluindo, a norma 22 ela assegura que os ativos não correntes detidos para venda são avaliados e apresentados de forma consistente e prudente, refletindo tanto a intenção da venda como eventuais mudanças de planos. Para mais vídeos, subscrevam-se no canal, deixem like e comentem.